Mas eu recebo um monte de gente que pergunta, Silvia, que livro que você leu isso? Como é que você lê? Onde você acha? Aqui, ó. O que eu vou ler agora foi aqui, Casa Grande Senzala. Olha, eu vou te explicar como eu faço para conhecer as coisas. Eu estava lendo aqui um pedaço da... Porque tô gaga. Eu leio assim, um pedaço aqui, aí eu volto. Porque esse livro é um livro denso, chato e maravilhoso. Então, de vez em quando que eu leio aqui, eu venho, eu volto, eu vou... Opa! Quando eu aqui, as histórias portuguesas sofreram no Brasil consideráveis modificações na boca das negras velhas ou amas de leite. Claro, enquanto ela dava de mamar, ela cantava. Enquanto ela cuidava da criança, ela contava histórias. Enquanto tirava o piolho da cabeça da criança, ela também contava histórias, cantava, é assim, rezava, é assim que você sabe. Consideramos na boca das velhas ou amas de leite. Foram as negras que tornaram entre nós os grandes contadores de histórias. A gente gosta de conversar, né? Por que a gente gosta de conversar? Por que tem outros povos que falam hi, oi, bye? O francês também é a mesma coisa. Murmura alguma coisa que parece que é aquilo. Nós não, nós gostamos de conversar. Vai, tá bom, não sei o que. Sabe que me falar? Olha, você tem essa conversa, as histórias. Eu tinha uma amiga na escola que contava tanta história. Histórias assim, da vida dela. Mas ela fazia Eu ficava olhando aquilo. Eu falei, meu Deus, como é que a pessoa pode contar e você se interessar por aquilo? Porque era um assunto particular, mas ela vinha, ela contava os detalhes. Era isso aqui, olha. Nós somos os grandes contadores de histórias. Os africanos possuem os seus contistas. Alguns indivíduos fazem profissão de contar histórias e andam de lugar em lugar recitando contos. Há Capalô, fazedor de alô, ou conto, e há o Aroquim, que é um narrador das crônicas do passado. O Acapalô é uma instituição africana que floresceu no Brasil na pessoa das negras velhas, que só faziam contar histórias, negras que andavam de engenho em engenho contando histórias às outras pretas, amas dos meninos brancos. Aí, aonde que eu me interesso? José Lins do Rego, no seu Menino de Engenho. Aí eu fui lá ler Menino de Engenho. Falei, pô, quero ver o que é isso aqui. E é assim que você vai puxando o fio, até chegar às coisas que eu... Porque eu fui lá puxando o fio, fui lá ver o que é, o que ele está falando aqui. Fala das velhas estranhas que apareciam pelos banguês da Paraíba. Contavam histórias e iam-se embora. Viviam disso. Olha só o que elas faziam. Elas andavam léguas e léguas e léguas, e quando elas chegavam no engenho, era uma festa, mas era uma festa. Sabe aquela criançada correndo atrás delas? E no José Lins do Rego, quando eu li, realmente eu fiquei emocionada. Tem a Totonha, que é uma velhinha magra, velha, mas que gostava, sabe, de subir no morro, no morrinho, sabe, num lugar mais alto, e falar, e contar, e dramatizar, e contar as histórias, e envolvia todo mundo que estava lá. Era um espetáculo que elas faziam. E dali elas iam para outras fazendas, E ele diz, então, viviam disso, exatamente a função e o gênero da vida do Acapalô. Por intermédio dessas velhas negras e das almas de meninos, histórias africanas, principalmente de bichos confraternizando com pessoas que você nunca escutou a festa no céu, você nunca leu que o leão falou isso aqui, e o sujeito responde que a raposa faz isso. Lembra? Tem uma que é a raposa que... não sei qual... A garça é a raposa, se eu me lembro. Se bem que são contos... mas era nesse nível que elas iam tomando vida.
bichos confraternizando com pessoas, falando como gente, casando-se, banqueteando-se, e acrescentaram as portuguesas de Troncoso, contadas aos netinhos pelos avós coloniais, quase todas as histórias de madrastas, de príncipes, gigantes, princesas, pequenos polegares, mouras encantadas, mouras tortas. Nossa, a história do Moura Torta, qualquer dia eu vou ler para vocês, vocês não caem duras assim. A linguagem infantil, olha, isso aqui, por isso que você fala, estou em Portugal, eles parecem que estão sem educação, não sei o quê, porque eles não tiveram a nossa influência, não tiveram o que nós tivemos, a riqueza que nós tivemos. A linguagem infantil também aqui se amoleceu ao contato da criança com a ama negra. Algumas palavras, até hoje duras, quando pronunciadas pelos portugueses, se amaciaram no Brasil por influência da boca africana aliada ao clima, outro corruptor de línguas europeias, na fervura que se passaram na América tropical e subtropical. O processo de reduplicação da sílaba tônica, tão das palavras selvagens da linguagem das crianças, atuou como várias palavras, dando ao nosso vocabulário infantil um especial encanto. O dói passou para um dodói. O bumbum chamavam de bumbum, de papá, de mimi, de uau-uau, olha, de dindinho. Isso tudo, em vez de Zé, Zezé. Olha como muda, não é? Você tá de cacá? Fez cacá? Fez pipi? Todas essas coisas amaciaram a língua, amaciaram o caráter, amaciaram a nossa personalidade, o caráter do brasileiro. E aqui ele vai... as Terezas viraram Tetés, as Antônias ficaram como Toninhas, o Francisco virou Chiquinho. E assim foi. Albertos viraram Bebetos. Olha e assim ele vai... vai descrevendo na fala, na personalidade, como é que foi as influências dessas amas, dessas mulheres que não só deram o peito para o povo brasileiro, elas deram também a alma.